Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. No compromisso da fé, milhares de jovens se reúnem na Semana Missionária. Expressão de que o futuro começa agora. Um jovem custa muito pouco, mas um pouco de muito amor. No programa de hoje vamos conversar sobre a Semana Missionária e a Jornada Mundial da Juventude, tempos fortes na vivência cristã. Então, não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o salesiano, delegado para a Pastoral Juvenil da Inspetoria São João Bosco, Padre Márcio Teodoro, o secretário-geral da Semana Missionária de Belo Horizonte, Rafael Pujoni, e o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas e coordenador do SESTEP, Edvardo Guimarães. E claro, você como sempre é nosso convidado especial. Hoje estamos falando sobre a Semana Missionária e a Jornada Mundial da Juventude. Então, não perca tempo. Mande e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer tê-los aqui, sobretudo diante dos acontecimentos que o Brasil tem vivenciado nas últimas semanas, envolvendo a nossa juventude. Semana passada nós falamos das manifestações e hoje nós vamos falar da Semana Missionária e da Jornada Mundial da Juventude. Padre Márcio Xará, de onde vem essa ideia? De onde começa a Jornada Mundial da Juventude? Dos grandes encontros, que João Paulo II tinha com a juventude, e a partir daí ele demonstra o desejo de querer sempre reunir com essa juventude. Entre 1983 e 85, mais ou menos, é que a jornada começa a ser gestada, vamos chamar assim. Mas só em 1986 que acontece a primeira jornada em Roma, no Domingo de Ramos. A partir daí, então, João Paulo tem esse desejo de sempre encontrar com a juventude. E como que você vê agora, com o Papa Francisco, essa primeira Jornada Mundial da Juventude dele? Qual que é a sua expectativa? Olha, é uma pergunta que jovens também fazem e tantos outros, e eu sinto que a impressão que dá, vendo a juventude, esse Papa que eles falam é um Papa do nosso lado, quer dizer, é um Papa do nosso continente, a expectativa é grande de ver alguém tão simpático como o nosso Papa, alguém muito próximo, e a impressão que dá é que ele já conquistou aí o coração da juventude. Da juventude, tá? Edvardo, e você? Como que você vê essa primavera do Papa Francisco? Eu vejo com muitas boas expectativas. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele tem dado um tom que contagia não só os jovens, a todos nós cristãos, pela sua simplicidade, por professar gestos, a meu ver, simples e proféticos. O que a gente espera, a juventude, os cristãos, de um Papa, ele tá correspondendo. Então, eu tenho tudo para acontecer algo novo, que contagia, que gera novas adesões da juventude à religião cristã. A sua fala me faz pensar o seguinte: a autoridade na igreja é serviço, mas ela desempenha um papel simbólico, eu vou dizer assim, incomensurável. Aquilo que o Papa Francisco está despertando em toda a humanidade é algo fantástico. Fantástico porque é algo muito em torno da originalidade do Evangelho, algo em torno da simplicidade, né? Isso conquista. Desde a escolha do nome Francisco e dos seus gestos de delicadeza, de dar atenção às pessoas, de recusar qualquer pompa, de se colocar como bispo de Roma, uma pessoa simples que caminha, acho que tem tudo para fazer a igreja respirar algo novo. E a gente está com muito boa expectativa. Bem no estilo de João 23 também, né? Exatamente. Ok. Rafael, bem-vindo aqui ao nosso programa, um jovem secretário que coordena aí a Semana Missionária em Belo Horizonte. Há quantas andam os preparativos da Semana Missionária? Os preparativos estão a todo vapor, né? Sobretudo nessas 2 últimas semanas.
foram intensificados aí, estão todos as perspectivas de licenciamentos sobre os órgãos públicos. Então, os últimos preparativos mesmo para que o evento ocorra com sucesso e com muita dedicação e com muito zelo, né, na perspectiva de atender a juventude da nossa arquidiocese. Bacana. Agora, você poderia dizer para os nossos telespectadores em que consiste a Semana Missionária? Sim, na verdade, a Semana Missionária é um projeto que já existe desde a Jornada de Paris, em 1997, com os dias em dioceses. Na verdade, um pedido da Igreja do Brasil de que os dias nas dioceses para a Igreja do Brasil fosse vivido através de uma grande semana missionária, prevendo aí também a perspectiva do documento de Aparecida, a missão continental, e de que fortaleça ainda mais a perspectiva de que o jovem deve vir em missão. Então, não é um evento turístico, não é um passeio, pode ser também pode isso. Se unir mas útil ao agradável, isso, né? Mas a perspectiva ideal é de que eles possam fazer e possam ter uma grande atenção à caridade pastoral. Sim, Edivar? O jovem, ele tem, pela própria característica da idade, o anseio de participar. Trazer a missionariedade, ofertar espaços de participação, de envolvimento com a juventude na semana missionária e na própria jornada, eu creio que é algo que a igreja acerta, porque pode criar aí espaço de iniciar um aprofundamento da vivência da fé, de se reconhecer enquanto grupo, enquanto sujeito dentro da igreja. Há uma boa expectativa. Que coisa boa. E a expectativa, Padre Márcio, da participação no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial? A expectativa de quantos jovens? Olha, a expectativa era de 4 milhões, mas estão chegando as inscrições, muita gente deixou para cima da hora. As inscrições, elas estão... O COL não fechou exatamente por causa da dificuldade, algumas crises financeiras por aí. Crise financeira na Europa. E os acontecimentos no Brasil? Você acha que está afugentando os jovens do mundo inteiro? Tá, Rafael? Deixa o Rafael responder. Não, na verdade, eu penso que, pegando talvez o exemplo de outras jornadas mundiais, quem realmente está preparando para vir ao Brasil já estava preparando ao menos 6 meses antes, e um pouco anterior a os últimos acontecimentos políticos vividos no Brasil. Lógico que aqueles que deixaram para escrever de última hora podem ser influenciados por isso, mas, ao mesmo tempo, nós pensamos, a dimensão profética da igreja não pode ser contra essa perspectiva, e talvez seja um sinal de que os jovens devem estar aí presentes, mesmo com essa perspectiva. Tá. Márcio, o que alguém deve fazer para participar da Jornada Mundial da Juventude? Primeiramente, tem que entrar no site da jornada, tem todas as informações para os peregrinos, o site está muito bem trabalhado, está bem a cara da juventude, esclarecedor, tem que ter paciência. Eu imagino que agora, pelo que eu vi recentemente no Rio de Janeiro, porque eu estive lá no COL, o sistema está atolado porque as pessoas estão fazendo realmente as inscrições para cima da hora. Prova de que o povo não está levando em consideração o que está acontecendo no Brasil. O povo está interessado a vir de fato, porque ainda está aparecendo inscrições. E você acha que a infraestrutura do Brasil vai receber bem os jovens que vêm do exterior ou vai deixar a desejar como a infraestrutura de outros eventos? Olha, uma preocupação que eu percebo, e aliás foi verbalizado no COL, o transporte é uma preocupação. Sei. Mas o brasileiro, ele por si mesmo, ele é muito acolhedor. Agora, qual que é a grande diferença que você vê, Edivardo, entre, por exemplo, um evento como Copa das Confederações e este evento de Jornada Mundial da Juventude? A própria motivação de participar. Um evento como a Copa, o que nos motiva, obviamente, é o próprio esporte, né? Nós estamos num país que, insistentemente, as pessoas querem nos fazer ter identidade como pátria de chuteiras. Mas é interessante porque a participação nas manifestações mostraram que isso não diz tudo. O futebol não tem a primeira palavra na vida das pessoas, por mais que insista muita gente de querer fazer do esporte a principal motivação. Claro que nesse encontro
Tem pessoas que querem se confraternizar com outras culturas, com outros povos, né? Esporte. Agora, no caso da jornada missionária, eu creio que a fé é o principal elemento motivador. Claro que junto com essa motivação tem o encontro, a solidariedade. Exatamente, né? O encontro com um Papa que tem, né, dado outra tônica na caminhada da igreja, jovens que já vêm se comprometendo com esse desejo de fazer uma igreja mais aberta, que entenda mais as juventudes de hoje. Ok, nós estamos só começando, vamos deixar para o próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, torne-se um missionário evangelizador, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir o nosso sonho, a Casa do Povo de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje conversando sobre a Jornada Mundial da Juventude e a Semana Missionária. Mande e-mail para nós ou ligue para o telefone 3209-0115. Edivardo, retomando o nosso debate, terminei com você, começo com você agora. O que fazer para atrair os jovens para a igreja? O jovem, ele tem esse anseio de participação, ele espera encontrar espaço de acolhida, ser entendido no seu estar amadurecendo para a vida, o seu desabrochar para a vida adulta, mas, sobretudo, ele quer encontrar também coerência. Aquilo que as pessoas falam, elas devem procurar, de fato, colocar aquilo na sua vida. O jovem se encanta quando vê alguém que é coerente com aquilo que diz acreditar, com os valores que diz confessar. E eu creio que isso, Padre Márcio, o Papa Francisco está tocando o coração da juventude. Ok. Jovem falando para jovem, Rafael, o que você espera da igreja? Na verdade, ao refletir sobre a pergunta, penso que duas questões básicas, linguagem e revitalização. Nós temos muitos grupos de jovens, das pastorais da juventude e tantos outros que necessitam, que estão passando aí por uma revitalização de suas perspectivas, de suas estruturas, de suas potencialidades. E a linguagem, sobretudo agora nos últimos tempos, as redes sociais, nós temos que encontrar meios cada vez melhores de caminhar nessa direção com a juventude. Por falar em linguagens, temos aqui o livro Linguagens sobre Jesus, as linguagens das juventudes e da libertação. Edivardo, fala um pouquinho para nós sobre esse livro. Esse livro faz parte de uma coletânea de livros sobre linguagens sobre Jesus. E nesse quarto volume, o teólogo João Batista Libânio, que coordena a coleção desses livros, convidou-me para coletar, pesquisar e recolher as linguagens da juventude. E eu pude perceber muitas coisas interessantes, que Jesus está mais vivo do que as pessoas poderiam imaginar na linguagem das juventudes. Mas não de uma mesma forma, eu vi uma diversidade. Hoje a gente fala de juventudes, em linguagens sobre Jesus, nós podemos falar também de linguagens das juventudes. Me surpreendi com a presença de uma linguagem que confessa as tradições, que a gente acha que isso ainda é minoria, mas eu vi uma maioria de jovens ainda que, ao falarem de Jesus, utiliza a linguagem mais tradicional das famílias, da evangelização das igrejas. Vi um grupo grande de jovens que confessam com a linguagem, usam a linguagem sobre Jesus, mais animada, mais carismática, mais presente na sua animação, no seu jeito de cantar, de desejar uma fé mais ativa, mais atuante, mais presente de força de Deus, de milagres acontecendo. E vi dois grupos interessantes, significativos. Um que eles não têm vínculo nenhum com qualquer instituição cristã, mas são herdeiros também da linguagem sobre Jesus
E nos seus raps, na sua literatura, no seu jeito de ser, professa uma admiração pela pessoa de Jesus, pelos seus gestos, pelo seu jeito de ser. E um último grupo que eu achei muito significativo de falar, que é esse grupo talvez que tem a ver com essas manifestações. Uma linguagem de Jesus mais ligada à ecologia, mais ligada à dimensão política da fé explícita, querendo transformar pela fé cristã essa sociedade. E nesse sentido você acha, rapidinho que eu tenho que passar a palavra para o Márcio, que ele também é convidado. Nesse sentido você acha que a igreja tem que estar aberta para acolher essas várias linguagens? Sim. Para dialogar com elas? Sim, porque ela é a mãe, né? A igreja tem que ser mãe, acolher e numa caminhada oferecer formação, aprofundamento, e aí sim, no seu ser sujeito, cada jovem vai purificando, vai aprofundando, vai discernindo aquilo que é mais adequado à vivência e maturidade da fé cristã. Ok, Padre Márcio, você acha que eventos como a Semana Missionária, Jornada Mundial da Juventude, despertam o jovem para compromisso com a fé, despertam o jovem para a igreja? Acredito que sim, até pela experiência que eu fiz em Madrid, na jornada de 2011, eu percebi que, por mais que alguns dizem, é um evento de massa, mas ele suscita no jovem uma experiência que um grupo que veio comigo de Madrid dizia, uma experiência de Pentecostes que possivelmente tenha sido dessa forma. A gente se comunicava com pessoas com outro idioma, mas em torno de Cristo era possível compreender o que eles queriam. Então, a experiência de fé que muitos trouxeram foram incrível. Nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos jovens dando testemunho dessa experiência. O encontro com o outro, o encontro com a diferença sempre enriquece. Sim, e um detalhe, nós estávamos falando de programação, a própria jornada oferece esse encontro, claro, nós temos o evento religioso, mas também o evento cultural. Então, o jovem, ele faz esse encontro com Cristo, mas também na cultura, na arte, que nós iremos também presenciar lá. Aí agora vai falar o Rafael. Qual a programação em nível arquidiocesano, de forania e de paróquia? Como que está sendo pensada a Semana Missionária? Tem um tantão de coisa pronta já, né? Programada. Sim, na verdade nós dividimos a programação em dois âmbitos, basicamente. O âmbito comunitário e o âmbito arquidiocesano. No âmbito comunitário, todo dia pela manhã, os jovens vão poder participar da celebração eucarística, das missões nas paróquias ou em obras sociais. Na terça-feira, à noite, aí um ato central, uma das principais atividades, que é a abertura do evento na Praça da Pampulha, na região ali da Orla da Pampulha, a partir entre 16 e as 19 horas. Na quarta, quinta e sexta à tarde, os jovens terão uma forma de participar, de visitar os equipamentos culturais de Belo Horizonte. Também visitar o Festival de Artes, que vai estar acontecendo na Praça da Estação, e as próprias estruturas ali junto à PUC Minas. Nós teremos no estacionamento 10 o Circuito Sociocultural Arquidiocesano e uma Expo Vocacional. E na parte do poliesportivo, na parte de baixo, o Congresso Mundial de Universidades Católicas, que começa no dia 18. Então são locais onde os peregrinos vão poder passar e visitar. No sábado, nós teremos uma grande caminhada da juventude, saindo da Praça do Papa em direção à Praça da Estação. Ela vai começar a concentração às 14 horas. E no domingo, uma grande celebração eucarística de encerramento, com uma grande expectativa, né, de presença de fiéis. Todo o povo de Deus da Arquidiocese está convidado, também a partir das 14 horas. Nossa, é muita coisa interessante. Sim, Edivar, por favor. O que eu acho interessante nessas programações que nós estamos acabando de ouvir aqui do Rafael, é que os jovens estão sendo protagonistas. A igreja está acertando ao envolvê-los, ao delegar a eles essa responsabilidade. Porque o que eu observei tanto na pesquisa que fiz e como estou observando na preparação para esses grandes eventos, é que o jovem ele quer participar, ele não quer a coisa pronta, que a igreja faça algo por eles ou para eles, mas algo com eles. Ele acolhe também, mas ele quer ser agente, quer ser sujeito, né? Exatamente. Tá. Rafael, como que está o envolvimento das paróquias? Porque a Semana Missionária, vamos dizer assim, não é algo opcional, é uma convocação do senhor arcebispo
e a convocação em nome da fé, em nome do serviço. Como que está o envolvimento nas paróquias? Eu diria que, de forma geral, em âmbito arquidiocesano, nós temos até nos impressionado. Em algumas reuniões eu fico até um pouco assim, emocionado de ver o envolvimento das bases, né, ou seja, os grupos de jovens, e ao mesmo tempo eles transmitem o apoio do pároco, o apoio do conselho pastoral, o apoio das outras pastorais que existem na paróquia. E não é uma ou outra, são várias, né? Por exemplo, a campanha de famílias, a campanha de voluntários, tem números muito consistentes que demonstram o quanto as comunidades paroquiais se envolveram e tornaram protagonistas, sujeitos da construção da Semana Missionária. Ou seja, é para todos, né? Quando a gente fala Semana Missionária da Juventude, é para incentivá-los, fazê-los participar, mas é a vivência de toda a comunidade. Márcio, o tema da Jornada Mundial é ir de fazer discípulos meus, todas as nações. Queria que você comentasse por que esse tema. Olha, eu vou voltar lá em Madrid para chegar a esse tema. Madrid, enraizados na fé, né? Não ter uma fé abalável, mas uma fé inabalável neste Cristo, convidava o jovem a realmente se voltar todo para Jesus e aceitar esse chamado dele. Agora, com este tema para o Brasil, é uma outra convocação. Uma vez com Cristo enraizado na fé, ele aceita o chamado de fazer outros discípulos. Ele agora, como discípulo, ele aceita fazer outros discípulos, por isso, outras nações. E então é jovem evangelizando jovem, é jovem sendo apóstolo de outros jovens. Isso significa uma abertura à cultura da diferença, por exemplo? Pressuponho que sim, acredito que sim. Nós temos que ficar abertos, até mesmo pelo próprio sentido, né, destas nações. Jesus convidava os discípulos a sair da sua cultura dos judeus e passar a outras culturas, abrindo... Quando eu faço a pergunta, estou motivado por várias questões. É isso mesmo. Desde a época de Jesus, ou seja, a cultura é a água do peixe. Vamos dizer assim, é o lugar primário em que nós vivemos. Claro que o encontro entre as culturas, isso nos enriquece muito. Mas o fato de convocar a juventude para a diferença, para outras nações, eu acho que isso quebra o preconceito, né? Isso nos abre para acolher o outro diferente. Ok? Nós voltaremos a isso. Voltamos já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco, faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Eventos da Juventude Católica é o tema do programa de hoje. Você já fez a sua inscrição? Já conhece a programação? Então faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que chega agora, hoje participa conosco o salesiano Padre Márcio Teodoro, o secretário-geral da Semana Missionária de Belo Horizonte, Rafael Pujoni, e o professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas e coordenador do SESTEP, Edivardo Guimarães. Caros convidados, já temos aqui uma série de participação do nosso público, mas eu começo com o Edivardo. Olha, a nossa experiência no tempo, ela é dupla. De um lado, experimentamos o tempo do ponto de vista do cronos, o tempo cronológico, o tempo que nos amassa, que nos arrasa, que acaba com as nossas forças. Mas do ponto de vista cristão, experimentamos o tempo como Kairos. Você julga que a Semana Missionária e a Jornada Mundial da Juventude são tempos kairológicos? Acredito firmemente que sim, Padre Márcio. Na medida em que a gente oferecer nessas experiências que estamos lançando enquanto igreja o convite, oferecer experiências que aprofundem o sentido de humanidade, né, que congreguem
e, ao congregar, faça propostas claras, que se disponha a caminhar com essas juventudes maravilhosas, cada uma com a sua cor, com o seu jeito, e acolha dentro da igreja essa variedade e ofereça uma formação, um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, do ser igreja, da vida cristã, mas sem oferecer algo pronto, mas que dê clareza de para onde estamos indo e os convide a caminhar e construir junto. É um caminho que se faz junto, né? Exatamente. Bom, tenho aqui a participação do Rogers Igor. Ele pergunta: qual o principal objetivo da Jornada Mundial da Juventude, o que ela procura passar como aprendizado principal para nós, Padre Márcio? Olha, vou responder o que João Paulo II disse quando fizeram essa pergunta para ele. Qual o objetivo da jornada? Ele disse que convidar cada jovem a fazer Cristo o centro de sua vida. Agora, a jornada, ela quer oferecer esta experiência que não só se centraliza nos atos celebrativos, mas na experiência com o outro, como nós já havíamos falado aqui em outros A Jornada Mundial da Juventude é uma experiência de solidariedade internacional? Acredito que sim, sobretudo quando a gente vê em termos de organização logística, as portas das casas das famílias que estão acolhendo peregrinos, e me surpreendeu recentemente que eu imaginava que cada família acolhia um, mas na verdade tem família acolhendo 10, acolhendo 9, então estão aí abrindo... Então, nesse sentido, Padre Márcio, eu vejo uma grande diferença entre eventos esportivos, até como Olimpíadas, e um evento como esse. Claro, cada evento tem o seu valor, tem a sua especificidade, a sua singularidade. Mas num evento como esse, o que motiva as pessoas é amor, é encontro, é solidariedade, diferente de outros onde está envolvida a competição. Bom, agradeço ao Rogers Igor pela participação e pelo elogio. Ele diz assim: Padre Márcio, parabenizo o senhor pela ótima apresentação do programa. Obrigado, meu irmão. Bom, Jefferson, da Forania Nossa Senhora Aparecida, Betim, ele pergunta para o Rafael: nós que não receberemos peregrinos em nossa forania, o que podemos fazer com as paróquias, com as pessoas que estão envolvidas? Sim, na verdade, é uma consequência da nossa situação, o contexto, né, que a igreja e todo mundo nos impõe de talvez não ter grupo suficiente para todas as paróquias da igreja particular, da Arquidiocese de Belo Horizonte, visto que é uma das maiores do Brasil. Mas eu penso assim, tenho frisado isso em todas as reuniões, né? Na verdade, é o momento de nós nos reunirmos como família arquidiocesana. Então, é toda a igreja, quer dizer, é todo o povo de Deus que está acolhendo essa juventude. Então, no sentido de fazer com que as paróquias possam potencializar e animar os seus paroquianos a participar ativamente como voluntários, a ir aos atos centrais, a propor talvez alternativas de missões junto aos jovens nas manhãs ou à noite, a participar de um evento a nível de forania, né? Nós temos a proposta na quinta-feira, a vigília eucarística com a juventude em cada forania. Então, na verdade, nós também pensamos que se o jovem for criativo, como é criativo, né, e com o seu pároco e o seu conselho de pastoral, ele pode propor diversas outras formas de participar da Semana Agora, Missionária. há algumas delegações que estão aí com 350, 400 jovens e que vão ficar nos colégios católicos, não há? Sim, Isso também. diminuiu um pouco do fato de eles poderem ficar nas famílias. Isso, na verdade, nós temos que também compreender que existem eventos muito específicos cuja organização em nível diocesano não podem também interferir na sua logística. Então, por exemplo, o Colégio Santa Maria do Coração Carístico vai acolher cerca de 200 jovens para o encontro latino-americano da Pastoral Universitária e que também vão participar do Congresso Mundial de Universidades Católicas. Os escolápios vão acolher no Colégio São Miguel Arcanjo, próximo ali ao bairro da Graça, né? Também jovens, muitos jovens da família dos escolápios, das irmãs escolápias. E alguns eventos, por exemplo, os vicentinos na Cidade dos Meninos, um grande encontro da família vicentina, os jovens do Caminho Novo, com outro grande encontro, também numa espécie de chácara, né? Então, são eventos assim que, num todo, quando eu falo família arquidiocesana, é no sentido de que a arquidiocese vai estar com muitos jovens, mas
Eu coloco Algumas aqui o paróquias, infelizmente tá. com o i entre parênteses e Aham. não temos contemplar todos. Talvez tenha sido pelo fato de o Jefferson, como também lá na minha paróquia, a gente ter criado a expectativa de receber pessoal de Sim, outros sim. países, né? Bom, Jefferson, obrigado pela sua participação. A Graça Andreata diz assim: fui educada em criança com os missionários combonianos. Se todo evangelizador utilizasse a força infantil e jovem na semeadura, o mundo seria mais feliz. Edivardo, o que você acha disso? Padre Márcio, nós trabalhamos com educação e pela própria também experiência familiar, a gente sabe o quanto antes começar, criar espaço de diálogo, de envolvimento. Lembra até o jeito de Jesus, que todos aqueles que se aproximavam dele e via nas suas palavras, nos seus ensinamentos, algo interessante, ele era envolvido também na missão, ele era enviado. A igreja, ela tem essa sabedoria, mas ela deve acolher de maneira renovada para o tempo atual das juventudes, esse jeito de envolver as crianças, especialmente os jovens, e dar a eles as cartas, né? Deixar que eles também sejam igreja e dinamizem com a sua alegria, com o seu jeito de ser, as nossas comunidades. Ok, Graça Andreata, fraterno abraço, muito obrigado. A Madu Brandão diz assim: ah, meu padre, como a juventude precisa de apoio e de perspectiva. Pelos dois que mantenho ao meu lado, percebo o vazio quase absoluto que os envolve. É muito penoso não ter o privilégio que a mãe deles teve, de viver num mundo bem melhor, bem menos mecanizado, com luzes mais norteadoras e luminosas à frente. Rafael, console a Madu, por favor. Na verdade, nós devemos ter uma dimensão aí da esperança, né? Da esperança, mas também daquele que acompanha, daquele que educa, e é talvez uma função muito corporativa, no sentido de que o Estado tem esse dever, a igreja tem também esse dever, o Estado com suas estruturas, sobretudo a escola, primordialmente, a igreja com a sua catequese, com as suas oportunidades de encontro, e o terceiro elemento fundamental, a família. Eu acho que se nós contarmos com essas três estruturas bem alinhadas na perspectiva educacional e de acompanhamento dos jovens, nós temos aí um caminho muito esperançoso. E, às vezes, o que acontece é que se uma desses sócios educadores não estão bem articulados, pode cair, talvez, aí nessas frustrações em relação à juventude ou talvez alguns despreparos, talvez a juventude que não corre pelos caminhos que deveria percorrer, enfim. Ok, Madu, obrigado pela participação. Bom, a Fátima Dias participa e diz o seguinte: a sua citação me fez recordar meus tempos de abre campo, quando eu citei Um Jovem Custa Muito Pouco. Como cantávamos esta música. Grande recordação da Juventude Unida Bricampense. Obrigado, Fatinha. O Sérgio Souza diz o seguinte: você não acha que a igreja continua deixando de formar os jovens com a transmissão de conhecimentos bíblicos, litúrgicos, teológicos? Ele julga que a saída seria a formação. O que o senhor acha, Padre Márcio? Concordo plenamente com ele, eu acredito... Não que a igreja esteja desleixando os jovens, né? Não, eu também não acredito nisso. Pois é, nem eu. Mas realmente é um passo que a gente até pode dizer que tem muitas paróquias que já tomaram com relação a escolas bíblicas e até as próprias escolas, né, confessionais, elas têm um programa... SESTEP, Teologia Viva, Loyola. Centro Loyola, Catequese para Crisma e muito mais. Sim, sim, né? tem muitas possibilidades, com certeza. Tá bem. Sérgio Souza, obrigado pela sua participação. A Raquel Costa também diz assim: o amor faz prodígios. Prodígios. É verdade, Raquel, obrigado. O Raimundo do Carmo diz: juventude é ação, mas é preciso orientar e guiar estas ações. Como hoje tenho a certeza e a convicção do agradecimento desta orientação de muitos que a mim foram repassadas. Enfim, desde a minha família, obtive este rumo certo. Obrigado, Raimundo, pela sua participação. A Fátima Silva diz assim: precisamos atrair os jovens para grupos na igreja, libertando-os de tantos caminhos errados e vícios. Acolher significa entender mais e julgar menos. Edivardo, por favor, o que é acolher o jovem? Respeitar que ele está num momento de aprendizado, de construção da identidade, com essa sede de vida.
Então, eu creio que o adulto, aquele que já tem alicerçado seus valores, seus princípios de orientação, tem que ser referência. E não simplesmente aquele que julga, que já quer que o jovem esteja pronto. Não, eu creio que nós adultos acertamos quando nos dispomos a caminhar juntos. Ok, obrigado. Fátima Silva, fraterno abraço. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a Semana Missionária. Edvard, juntamente com a Semana Missionária, acontece aqui na PUC Minas o Congresso Mundial das Universidades Católicas. E o lema desse congresso é Novos Tempos, Novos Sentidos. Você podia comentar para mim a escolha desse tema? Quer dizer, o Congresso Mundial, ele entra em sintonia com essas diversas análises que nos mostram com clareza, apontando as grandes mudanças, a ponto de muitos falarem que não se trata só de mudanças, mas de uma mudança de época. Então, com uma mudança tão profunda, exige novos rumos, novas respostas. E o Congresso Mundial de Universidades Católicas se propõe pensar a própria vocação, a própria missão das universidades católicas nesse contexto de mudança. Eu destacaria, Padre Márcio, rapidamente aqui, primeiro, essa crescente consciência do pluralismo, né, que não há mais, com essa aldeia global, nós pensarmos num modelo único, num conjunto de ideias único, numa religião única, num jeito de educar único. Então, uma universidade que se propõe, como o próprio nome diz, acolher essa diversidade, ela tem que pensar suas estratégias para desempenhar a sua missão no contexto atual. Então, quando se fala novos sentidos, a novidade aí está na metodologia, na forma, no acolhimento, muito mais do que na relativização de valores, não é verdade? Correto. Eu creio que considerar essa época uma época relativista, que não sabe mais se estruturar, pensar os seus valores, eu acho que é um pensamento equivocado, que julga a partir do tempo anterior. Eu acho que nós temos hoje a consciência de conviver com várias fontes de sentido. Claro que isso gera uma insegurança em muita gente, mas eu acho que isso é fantástico, porque possibilita a gente pensar o novo, buscar repensar seus valores, a própria ideia. Eu acho isso maravilhoso. E o novo fundamentado na palavra de Deus. Apocalipse 21, 5. Eis que faço novas todas as coisas. Bom, eu tenho aqui a participação da Patrícia Chaves. Gostaria de saber qual a importância da Semana Missionária para os jovens e qual o objetivo que essa semana traz para os jovens, Rafael. Isso, na verdade, além de preparar os jovens para um evento muito específico, que é a Jornada Mundial da Juventude, a Semana Missionária ela tem o desejo, e esse talvez seja até o maior objetivo de todos, que é potencializar ainda mais a evangelização da juventude na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, articulando grupos, conhecendo novas pessoas, tecendo relações, buscando novas criatividades, chegar aos jovens que estão distantes da igreja, nas periferias existenciais, do qual o Papa Francisco fala recentemente, né? Como a igreja, através do trabalho dos jovens, que devem ser protagonistas, vão chegar e evangelizar outros jovens. Então, eu acho que esse é o objetivo primordial da Semana Missionária na Arquidiocese. Ok, Patrícia, fraterno abraço. Aproveito também para mandar um abração para toda a comunidade do bairro Santa Inês, território sagrado. Bom, eu tenho aqui a participação do Alain Oliveira. Muito bom debate, gostaria de ver a opinião dos participantes no que diz respeito às possibilidades de manifestações populares com a vinda do Papa na Jornada Mundial da Juventude, Padre Márcio. Bom, é algo que a gente até escuta no Rio de Janeiro, está previsto que realmente aconteça. Eu acho que nada contra a jornada, pelo que a gente pelo menos escuta, talvez seja um aceno
mostrar para o Papa Francisco como está o nosso Brasil, como está a nossa sociedade, mas sem ferir o próprio Papa, como infelizmente aconteceu na Jornada de Madrid. Eu acredito que isso com Francisco... E não tem como impedir manifestações populares, não é verdade? É, claro. Bom, ok, Edvar, por favor. Eu creio que nós estamos vivendo um momento novo. Essas manifestações na rua surpreendem de maneira positiva, porque até pouco tempo nós tínhamos um olhar generalizado que as juventudes estavam despolitizadas, muitas voltadas para o próprio umbigo, né, com um consumismo, e estão demonstrando que querem um Brasil melhor, que querem um futuro melhor para cada um, esperam, né, das políticas públicas, querem um jeito novo de fazer política, né, de compromisso do governo com a dignidade da vida. Então, essas manifestações proativas vão ser muito bem-vindas na jornada, que vai ser ali uma vitrine para o Brasil e para o mundo. Né? Que a gente quer algo mais bonito, um mundo melhor para todos. E eu creio que quem trabalha com religião e quer despertar o melhor nas pessoas tem que aprender a acolher essas manifestações. Ok. Rafael, algum comentário? Sim, na verdade, muito recentemente, na semana passada, o Dom Valmor convocou um comitê arquidiocesano para estudar um pouco esse fenômeno das manifestações. No final de semana publicou uma carta, né, para todas as paróquias, e no meio da reunião falou-se um pouco da questão da importância da juventude, né, a juventude que foi mobilizada quase toda ela pelo Facebook, pelas redes sociais, e talvez seja muito propício que nesses momentos, até como um legado da Jornada Mundial da Juventude, na área social ou na área da solidariedade, e o Dom João falava, por exemplo, na questão do escutar. Então, ainda não é tanto tempo, talvez, da igreja dar resposta a cada questionamento, talvez nem seja dever dela somente, porque é toda a sociedade que clama sobre muitos aspectos. É nesse sentido que essas manifestações têm um teor de complexidade muito elevado. Eu comungo da ideia do Edvar de que devemos acolher, é algo interessante, mas há algo ali que é paradoxal também, né? É um movimento complexo. Sim, acho que aí, por enquanto, é escutar e, no caso nosso, do ponto de vista eclesial, refletir sobre todos esses aspectos. Ok, obrigado. Alain Oliveira, fraterno abraço, muitíssimo obrigado. A Rita Cássia Oliveira, ela diz assim: é muito importante esse encontro, acho de grande valor a união da igreja junto aos jovens. Por exemplo, a Crisma. Isso tem salvado milhares de jovens de outros caminhos que poderia deixá-los no escuro e precisaria mais conhecimento da palavra de Deus. Bom, a Rita de Cássia é uma telespectadora aqui semanal do nosso programa. Agradeço muito a sua reflexão, Rita. O Lucas Moreira, via Facebook, a União Jovem renova as forças da igreja. Padre Márcio, a igreja precisa de jovem? Uma igreja sem jovem é uma igreja envelhecida, é uma igreja em declínio? O Papa Bento XVI, quando ele esteve no Pacaembu, em São Paulo, ele disse que a juventude não é mais o futuro da igreja, mas o presente da igreja. E a importância dessa presença jovem que faz com que a igreja se renove a cada dia. Né? A sua face, ela deixa de ser uma face enrugada para uma face jovem. E para isso precisamos que os jovens realmente eles fiquem com a igreja. Né? Agora, em 1979, Puebla fazia opção preferencial pelos jovens, quando 50% da população do continente latino-americano era constituída de jovens. Né? Hoje nós buscamos o protagonismo dos jovens. Isso efetivamente, Edvar, tem acontecido em nossas comunidades pela sua pesquisa? Enquanto prioridade, a igreja ela tomou consciência. Por exemplo, nas nossas diretrizes está lá a opção pelas juventudes, pelos jovens. Agora, eu creio que muito está por fazer. Há muitas iniciativas, há muitas realidades locais, por exemplo, muitas paróquias, muitas comunidades que conseguem envolver e oferecer à juventude espaço de crescimento e amadurecimento da fé. Mas pode ser muito melhor.
Eu creio que aí a Jornada Mundial de Juventude e esses acontecimentos que nós estamos conversando aqui podem acordar em nós essa preocupação de abrir espaço para algo novo. Ok, obrigado. Tem aqui ainda uma participação, Padre Vantuil Oliveira. Amemos a juventude, não só em palavras, mas também em atitudes. Comentário, Edivardo, rapidinho. O amor, jesuanicamente falando, tem que ser na prática. Amamos a Deus amando o nosso próximo. Então, amar a juventude deveria ser algo natural nas famílias, nas igrejas, na sociedade. Ok, obrigado. Padre Vantuil, fraterno abraço, muito obrigado. Rafael, sua mensagem final, o programa está terminando. Sim, na verdade, aqui hoje uma homenagem também aos salesianos. Recordo uma pequena frase de Dom Bosco, um convite para que os jovens sejam bons cristãos e honestos cidadãos, né? No sentido de que a Jornada Mundial, o trabalho que a CNBB tem feito, junto ao documento Evangelização da Juventude, as novas publicações na área da juventude, é um convite para que nós possamos cada vez mais abrir o espaço, dialogar, fortalecer e colocar a juventude também para trabalhar, para exercer a sua caridade, a sua solidariedade. Eu acho que e fica aí o nosso convite da Arquidiocese de Belo Horizonte, porque na semana que vem inicia então os nossos grandes eventos. Ok, obrigado. Padre Márcio, seu recado para os jovens? Pego carona ao santo fundador, Dom Bosco, e dizer que não basta que os jovens sejam amados, é importante que eles se sintam amados por nós. E eu espero que, se essa juventude ainda não se sente amado por nós, que nós possamos ajudar com que eles se sintam Ok, amados. muito obrigado. Edivardo, 5 segundos. Jovem, você também é igreja. Mostra sua cara na Jornada Mundial de Juventude. Ok, caros amigos, caros convidados, muitíssimo obrigado pela participação. Igualmente. Antes de me despedir de vocês, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte para construir a Catedral Cristo Rei. Esta obra está em nossas mãos. Participe você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.